Bênção Urbi et Orbi do Santo Padre o Papa Francisco no dia 4 de abril de 2021. Muito bonita a bênção Urbi et Orbi. Vamos compartilhar a mensagem do Santo Padre o Papa Francisco para todo o mundo nessa Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Em Cristo viveremos eternamente. Vamos compartilhar a linda mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para todo o mundo, compartilhar e viver. Assim inicia o Vigário de Cristo na Terra, na bênção Urbi et Orbi, abençoando todo o mundo. Em sua mensagem, o Santo Padre, o Papa Francisco, assim exorta, na bênção Urbi et Orbi, na Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, no ano de 2021. No mundo, há ainda demasiadas guerras, demasiada violência. Por isso, rezemos para que o Senhor, que é a nossa paz, nos ajude a vencer a mentalidade da guerra e que conceda aos que são prisioneiros nos conflitos a graça de retornarem são e salvos às suas famílias, bem como inspire os governantes de todo o mundo a travarem a corrida a novos armamentos. No meio das múltiplas dificuldades que estamos a atravessar, nunca esquecemos que fomos curados pelas chagas de Cristo. À luz do ressuscitado, os nossos sofrimentos são transfigurados. Onde havia morte, agora há vida. Onde havia luto, agora há consolação. Ao abraçar a cruz, Jesus deu sentido aos nossos sofrimentos. E agora, rezemos para que os efeitos benéficos daquela cura se espalhem por todo o mundo. Feliz Páscoa a todos. Queridos irmãos e irmãs, Feliz Páscoa. Hoje ressoa em todas as partes do mundo o anúncio da Igreja. Jesus, o crucificado, ressuscitou, como havia dito, aleluia. O anúncio da Páscoa não oferece uma miragem, não revela uma fórmula mágica, não indica uma via de fuga face e difícil situação que estamos a atravessar. A pandemia está ainda em pleno desenvolvimento. A crise social e econômica é muito pesada, especialmente para os mais pobres. Apesar disso, e é escandaloso, não cessem os conflitos armados e reforçam-se as arsenaias militares.
perante ou melhor, no meio desta complexa realidade, o anúncio da Páscoa encerra em poucas palavras um acontecimento que dá esperança, que não decepciona. Jesus, o crucificado, ressuscitou. Não nos fala de anjos, nem de fantasmas, mas de um homem de carne e osso, como um rosto e um nome, Jesus. O Evangelho atesta que este Jesus crucificado sob Pôncio Pilatos, por ter dito que era o Cristo Senhor, o Filho de Deus, ao terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e como ele próprio predissera aos seus discípulos. O próprio crucificado, não outra pessoa, ressuscitou. Deus Pai ressuscitou e seu Filho Jesus, porque cumpriu até ao fim o seu desígnio de salvação. Tomou sobre si a nossa fraqueza, as nossas enfermidades, a nossa própria morte. Sofreu as nossas dores, carregou o peso das nossas iniquidades. Por isso Deus Pai o exaltou, e agora Jesus Cristo vive para sempre, é o Senhor. E as testemunhas referem um detalhe importante. Jesus ressuscitou, traz impressas as chagas das mãos, dos pés e do peito. Estas chagas são a chancela perene do seu amor por nós. Quem sofre uma provação dura, no corpo e no espírito, pode encontrar refúgio nestas chagas, receber através delas a graça da esperança que não decepciona. Cristo ressuscitado é esperança para quantos ainda sofrem devido à pandemia. Para os doentes e para quem perdeu um ente querido, que o Senhor lhes dê conforto e apoie médicos e enfermeiros nas suas fadigas. Todos, sobretudo as pessoas mais frágeis, precisam de assistência e têm direito a usufruir dos cuidados necessários. Isto é ainda mais evidente neste tempo em que todos somos chamados a combater a pandemia, e um instrumento essencial nesta luta que são as vacinas. Por isso, no espírito de um internacionalismo das vacinas, exorto toda a comunidade internacional a um empenho compartilhado para superar os atrasos na distribuição delas e facilitar a sua partilha, especialmente com os países mais pobres. O crucificado ressuscitado é conforto para quantos perderam o trabalho ou atravessam graves dificuldades econômicas e carecem de adequada proteção social. O Senhor inspire a ação das autoridades públicas para que a todos, especialmente as famílias mais necessitadas, sejam oferecidas as ajudas necessárias para um contínuo sustento. Infelizmente, a pandemia elevou de maneira dramática o número dos pobres, fazendo cair no desespero milhares de pessoas. É necessário que os pobres de todo gênero repreendam a esperar, disse São João Paulo II na sua viagem ao Haiti. E é precisamente para o querido povo haitiano que neste dia vai o meu pensamento e encorajamento.
Para o povo haitiano, vai o meu pensamento e o meu encorajamento para todos, a fim de não se deixar vencer pelas dificuldades, mas olhar para o futuro com confiança e esperança. E eu diria que vai especialmente meu pensamento, irmãos e irmãs do Haiti. Estou próximo de vocês e gostaria que os problemas se resolvessem definitivamente para vocês. Rezo por isso, queridos irmãos e irmãs haitianos. Jesus ressuscitado é esperança para tantos jovens que foram forçados a transcorrer longos períodos sem ir à escola ou à universidade e sem partilhar o tempo com os amigos. Todos precisamos de viver relações humanas, reais e não apenas virtuais, sobretudo na idade em que se formam o caráter e a personalidade. Ouvimos na sexta-feira passada, na Via Sacra das Crianças. Estou unido aos jovens de todo o mundo, e neste momento especialmente aos de Birmania, que se empenham pela democracia, fazendo ouvir pacificamente a sua voz, cientes de que o ódio só pode ser dissipado pelo amor. Que a luz do ressuscitado seja fonte de renascimento para os migrantes que fogem da guerra e da miséria. Nos seus rostos reconhecemos o rosto desfigurado e sofredor do Senhor que sobe ao Calvário. Oxalá não lhes faltem sinais concretos de solidariedade e fraternidade humana. Penhor de vitória de vida sobre a morte que celebramos neste dia. Agradeço aos países que acolhem com generosidade os atribulados à procura de refúgio, especialmente o Líbano e a Jordânia, que alojam muitos refugiados em fuga do conflito sírio. Possa o povo libanês, que atravessa um período de dificuldades e incertezas, sentir a consolação do Senhor ressuscitado e ter o apoio da comunidade internacional, na sua vocação de ser uma terra de encontro, convivência e pluralismo. Cristo, nossa paz, faça cessar finalmente o fragor das armas na amada e atormentada Síria, onde vivem, já em condições desumanas, milhões de pessoas, bem como no Iêmen, cujas vicissitudes estão rodeadas por um silêncio ensurdecedor e escandaloso, e na Líbia, onde se vislumbra finalmente a via da saída de um decênio de contendas e confrontos sangrentos. Que todas as partes envolvidas se empenhem efetivamente por fazer cessar os conflitos e permitir aos povos exaustos pela guerra que vivam na paz e iniciam a reconstrução dos respectivos países. A ressurreição leva-nos naturalmente a Jerusalém. Para ela, imploramos do Senhor paz e segurança, a fim de que corresponda à sua vocação de ser lugar de encontro, onde todos se possam sentir irmãos e irmãs, e onde israelenses e palestinos encontrem a força do diálogo para alcançar uma solução estável, em que convivam lado a lado dois estados em paz e prosperidade. Neste dia de festa e alegria, o meu pensamento volta ainda ao Iraque,
que tive a alegria de visitar no mês passado e pelo qual rezo a fim de continuar o caminho da pacificação compreendido e, deste modo, realizar o sonho de Deus, de uma família humana e hospitaleira e acolhedora para todos os seus filhos. A força do ressuscitado sustentem as populações africanas que veem o seu futuro comprometido por violências internas e pelo terrorismo internacional, especialmente no Chaué e na Nigéria, bem como na região do Tigre e Cabo Delgado. Continuem os esforços para se encontrar soluções pacíficas para os conflitos no respeito pelos direitos humanos e sacralidade da vida, através de um diálogo fraterno e construtivo em espírito de reconciliação e operosa solidariedade. No mundo há ainda demasiadas guerras, demasiada violência. O Senhor, que é a nossa paz, nos ajude a vencer a mentalidade da guerra. Conceda a quantos estão prisioneiros nos conflitos, especialmente no leste da Ucrânia e no Nagorno-Karabakh, a graça de retornarem são e salvos às suas famílias. E inspirem os governantes de todo o mundo a travarem a corrida a novos armamentos. Hoje, 4 de abril, celebra-se o Dia Mundial contra as minas antipessoais, munições velhaças e terríveis que anualmente matam ou mutilam tantas pessoas inocentes e impedem os seres humanos de caminhar juntos pelas sendas da vida, sem ter receio das ciladas de destruição e de morte. Como seria melhor no mundo sem esses instrumentos de morte? Queridos irmãos e irmãs, também este ano, em vários lugares, muitos cristãos celebram a Páscoa no meio de grandes limitações e às vezes sem poderem sequer ir às celebrações litúrgicas. Rezemos para que tais limitações, bem como toda limitação à liberdade de culto e religião no mundo, sejam removidas e cada um possa livremente rezar e louvar a Deus. No meio das múltiplas dificuldades que estamos a atravessar, nunca esqueçamos que fomos curados pelas chagas de Cristo. À luz do ressuscitado, os nossos sofrimentos são transfigurados. Onde havia morte, agora há vida. Onde havia luto, agora há consolação. Ao abraçar a cruz, Jesus deu sentido aos nossos sofrimentos. E agora, rezemos para que os efeitos benéficos daquela cura se espalhem por todo o mundo. Feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa para todos. Alleluia.